Mateus, capítulo 21, a partir do verso 18. Aí eu vou pedir àqueles que puderem ficar de pé mais um pouquinho, ver essa palavra do Senhor. Nós vamos ler do 18 até o versículo 22. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, quando estavam voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso, ficaram muito admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Amém? Amém. Glória a Deus, pode sentar. A gente tem falado aqui a respeito dos milagres de Jesus. Tem alguns milagres que são milagres pessoais, né? São milagres bem individuais, bem particulares. E a gente falou que a gente tem falado aqui em ministrado, né? Todo milagre de Jesus, ele tem várias lições nos relatos dos milagres de Jesus. Mas eles cumprem basicamente 3 critérios. O primeiro critério é o critério do milagre em si, é o critério realmente da cegueira, do que era coxo, do que era leproso. Esse é o primeiro critério. O segundo critério é da inclusão social. Todo milagre de Jesus ele tem um aspecto da inclusão social, de trazer a pessoa. Os milagres de Jesus eles tinham muita ligação com aqueles que eram de longe, aqueles que eram afastados, aqueles que não tinham envolvimento nenhum e não tinham nenhuma condição para estar inserido na sociedade. E o terceiro critério, o terceiro aprendizado dentro do milagre, é aquilo que Jesus, como ele faz de diversas formas, de diversas maneiras, ele sempre traz um ensino além do milagre feito. Então Jesus sempre traz algo além daquilo que o milagre propriamente dito está sendo executado. E existem outros milagres, como multiplicação dos alimentos, e esse milagre da figueira, que são milagres que a gente considera dentro da relação de milagres, porque é um feito que não é natural. Então a gente também tem aprendido aqui que tudo que é milagre de Deus é aquilo que não é natural. Se é natural, não é milagre. Deus pode curar a dor de cabeça de repente? Pode curar, mas a pessoa toma uma dipirona, e recebe uma oração, a dipirona cura a dor de cabeça. Então Deus pode fazer? Pode fazer. Mas se já tomou a dipirona, o natural é que a dor de cabeça passe. Então assim, dor de cabeça não é algo que se possa considerar dentro do âmbito do milagre. Milagre é aquilo que não há jeito. Você olha assim e fala: não tem como, eu não visualizo. Mas eles estavam tentando entender os propósitos, os motivos de Jesus ter feito aquilo. Então nesse milagre tem também várias coisas que a gente pode meditar aqui sobre esse milagre. Vale a pena ficar lendo esse texto, deixar o Espírito Santo ministrar o nosso coração. Mas eu queria destacar 2 questões importantes aqui nesse texto que a gente precisa aprender hoje. Eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção nesse aprendizado hoje. A primeira grande questão é exatamente a pergunta que os discípulos estavam fazendo, embora alguns não tivessem expressado isso
né, verbalmente, né, mas na mente dele estava esse negócio, né? Por que Jesus foi até aquela figueira? Ele estava ao caminho. Diz o texto que no dia seguinte eles estavam voltando para a cidade. E aí depois eles ficaram sabendo que Jesus teve fome e ele foi até aquela figueira. Mas Jesus teve fome, e por que ele foi até aquela figueira? Boa parte a gente já disse aqui. Ele foi até aquela figueira porque ele viu que era uma figueira, né? Jesus era conhecedor disso. A figueira tinha folha e ele foi na certeza de que ali tinha fruto. Por isso ele foi até a figueira, porque ele olhou e a aparência da figueira era a aparência de que estava dando fruto. Então, quando Jesus se dirige à figueira, aparentemente a figueira estava normal, porque o normal é o fruto aparecer antes da folha. Então Jesus olha uma figueira com folha, tem fruto. Então Jesus já foi na certeza de que ali teria fruto. Jesus foi certo. E aí, por que Jesus queima a figueira? A primeira coisa a gente já começa a perceber aqui, porque Deus não gosta de vida de aparências. Deus não gosta de ser enganado. Deus não gosta de ser iludido. João Batista, que começou a pregar antes de Jesus, ele já falava a respeito da hipocrisia, né? Já chamava os fariseus de víboras. Jesus, ele vai falar veementemente contra a hipocrisia dos fariseus, né? Dos saduceus. Jesus, ele sempre combateu a hipocrisia. A gente tem falado aqui, por várias vezes a gente falou a respeito do sábado, que Jesus, ele não estava combatendo o ensinamento, Jesus não estava combatendo a lei, mas Jesus estava combatendo exatamente essa hipocrisia, a tradição que eles tinham em cima do sábado. Então a hipocrisia, ela sempre foi muito combatida por Jesus, e o hipócrita, ele sempre é o último a identificar exatamente as razões das palavras de Jesus. Então a tendência natural do hipócrita é achar que Jesus está fazendo algo contra a lei. Então Jesus está fazendo algo contra Deus. Então, qual foi uma das primeiras razões para a crucificação de Jesus? Ele estava blasfemando contra Deus. Então a blasfêmia contra Deus, ela se originava exatamente na aparência. A aparência de que estava obedecendo a lei, a aparência de que estava fazendo algo, a aparência de que estava sendo certo. E por várias vezes Jesus fala: vocês colocam fardos nas pessoas que vocês mesmos não carregam. Ou seja, o que Jesus estava falando ali? Vocês estão exigindo coisas que vocês não estão cumprindo. Vocês mesmos não fazem isso. Então vale para o outro, mas não vale para você, né? Então Jesus combate muito. Então a gente já começa a ver aqui, quando Jesus olha para aquela figueira e vê que a figueira tem folha, se dirige até ela com fome. Jesus queria fruto. E isso irrita a Deus, quando ele olha e pensa que tem fruto, mas não tem. Tem a aparência de que tem fruto, mas não tem fruto. E que Deus quer buscar o fruto, porque pelos frutos se conhece a árvore. E aí Deus quer conhecer a árvore e fala: essa árvore parece que tem fruto, mas não tem fruto. Então a aparência, a hipocrisia é uma coisa que irrita Deus profundamente. É uma coisa que Deus não gosta, que Deus, a gente vai ver em várias passagens, né? Eram tantos textos que a gente separar alguns só, mas são muitas passagens em que Deus não gosta da hipocrisia. Então a gente precisa observar, e aí eu vou abrir aqui um parênteses, porque a gente tem muita tendência a falar da luta do outro contra o pecado, e eu já ouvi isso várias vezes, de pessoas falar do outro que está lutando contra o pecado, e falar assim: ele está se achando santarrão, aquele é hipócrita, é um crente hipócrita, ele acha que é um santarrão, acha que é isso, acha que é aquilo. E aí a gente precisa observar, vou abrir um parênteses aqui antes da gente continuar, que lutar contra o pecado
lutar para ser santo não é hipocrisia. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Diz o seguinte: pelo contrário, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus, que os chamou, é santo. Como diz lá em Levítico, sede santos porque eu sou santo. Porque as escrituras sagradas dizem, sejam santos porque eu sou santo, que está lá no texto de Levítico. Então a luta contra o pecado não te torna hipócrita. A luta contra um domínio, contra um poder que exerce, principalmente quem vive uma vida no pecado e de repente se converte, esse momento é um momento de uma luta muito grande. Esse momento é um momento de uma briga que começa a ser gerada, que é muito grande. Então isso não nos torna hipócritas. Hipocrisia, e a gente tem que lembrar, a palavra hipócritas, que vem do grego, é no sentido de usar máscaras. E essa palavra ela foi usada, ela era direcionada inicialmente no tempo de Jesus, ela era muito usada em relação aos atores. Então aquilo que a gente chama de ator hoje, naquele tempo, na cultura grega, eram os hipócritas. Então os hipócritas faziam shows nas praças, os hipócritas se apresentavam, os hipócritas encenavam. Por que eram os hipócritas? Era um cara que era um cidadão comum e que ele botava uma máscara, naquela época eram aquelas máscaras de parede, durante muitos anos ficou assim, e aí ele representava alguma coisa ali, ou seja, ele não era aquilo que ele está representando, é como um ator hoje, ele faz um filme, o Sylvester Stallone fez lá o filme do Rambo, fez muito sucesso, fez o filme do Rock, do lutador, mas ele não é um lutador de boxe, ele não é um ex-vietnamita, ele não era do exército, aquilo ele estava representando. Então isso é hipocrisia. Hipocrisia é quando você mostra aquilo que você não é, ou seja, a semana teve um camarada que deu uma entrevista aí, e aí ele falando na entrevista lá na TV, não, porque a gente tem que defender, a gente tem que fazer isso, fazer aquilo. Aí essas entrevistas de vídeo é um perigo, Ele esqueceu de desligar o vídeo. E aí a menina repórter estava lá assistindo o vídeo e ele achando que a entrevista tinha acabado, ele disse tudo que ele falou na entrevista. Que esse pessoal não sei o quê, a gente diz que pelo menos a gente defendeu, o nosso, não sei o que, lá. Depois que ele foi ver, não estava desligado o vídeo, mas já era, já rodou a internet inteira, já o vídeo do camarada. Ou seja, ele nas frentes da câmera, para o público, ele estava representando alguém que defende o povo. Mas quando desligou a câmera, que ele achou que tinha desligado, ele mostrou quem ele realmente era. Então isso é hipocrisia, Quando você, perante os outros, perante o público, ou perante algum tipo de público específico, a pessoa quer mostrar ser aquilo que ela não é. Então isso é hipocrisia. Agora, se você luta contra os seus temores, contra os seus desejos, contra as concupiscências dos olhos, da carne, contra a vontade da sua própria carne, isso não te torna hipócrita. Se você tem consciência e se esforça para vencer esses adversários, Deus se agrada disso. Se você tem consciência que você está lutando, Deus se agrada disso. E a cada vitória, diz lá em Hebreus 12, eu acho muito legal esse texto de Hebreus 12, e aí toda vez que eu leio esse texto de Hebreus 12, eu só imagino um estádio lotado, sabe? Já viu, quem acompanha muito esporte, já viu abertura de Olimpíada, essas coisas assim, abertura de Pan-Americano, que tá aquele estádio lotado, aquele monte de gente, aí entra aquela comitiva de determinado país e a plateia inteira, todo mundo aplaudindo, vibrando, com aquele pessoal que vai desfilando ali por dentro do estádio. Eu vejo esse capítulo 12 de Hebreus, eu só consigo imaginar na minha mente, isso, que diz assim, capítulo 12, versículo 1:
Hebreus 12, versículo 1. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Marca isso aí na tua Bíblia, marcada para nós. Ou seja, há uma Olimpíada sendo travada, você foi escolhido e você é um representante, você está entrando no estádio como representante do povo de Deus, e há uma nuvem de testemunha dentro daquele estádio. Está lá todo mundo que está, Pedro, João, Tiago, até o Barquinho está lá também, Moisés, está todo mundo lá no estádio vibrando com você, e aí é cada vitória sua. Imagina aquele corredor de obstáculos, já viram aquelas corridas de obstáculos? O cara corre e pula, a cada salto tem gente falando, glória a Deus, que maravilha, ele venceu. Então cada vez que você está vencendo o teu pecado, você está vencendo os desejos, você está vencendo a concupiscência, isso não te torna hipócrita. Então, se o diabo tentar te acusar e você está nessa luta, mas você está vencendo, você está indo, e a gente precisa estar vencendo, porque você não pode estar cedendo sempre. Porque Paulo aqui, né, que eu acredito que é o autor aos Hebreus, ele diz, ó, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que, né, tem uma outra versão que fala tenazmente, né, tenaz é cola, então tenazmente nos assedia, que cola agarrado em nós, e a gente precisa continuar correndo. A gente não pode parar, porque o tiro já foi dado, querendo ou não, a gente tem que correr. O obstáculo está na frente, eu preciso correr, então a nuvem de testemunha torcendo por mim. Então toda vez que você se vê de frente, né, com os teus problemas de pecado, você pensa em Hebreus 12, 1, você imagina essa abertura de Olimpíada, né, que tem aquelas comitivas, todas as nações, mas tem umas corridas de obstáculos que tem o estádio inteiro torcendo por você e vibrando a cada obstáculo que você supera. Então isso não te faz hipócrita. Então nunca aceite que o diabo te acuse. Se você está nessa luta, se você tem pecado, é porque algumas pessoas aceitam Jesus e têm uma vida um pouco mais leve. Outros não, outros tiveram uma vida inteira de envolvimento no pecado que precisa de mais força, porque o pecado está muito colado, né? O pecado está muito entranhado, o pecado está muito preso. É preciso uma luta, então a gente precisa respeitar a luta dos outros. Amém? Então nunca aceite, se você está nessa luta, se você está nessa dificuldade, nunca aceite a acusação do diabo de que você está vivendo uma vida de hipocrisia, porque o diabo ele faz isso para quê? Porque exatamente ele quer que você pare de correr. E aí, se repararam no final desse versículo 1, existe uma corrida marcada para vocês, existe uma carreira proposta para vocês. Guarda isso, porque a gente vai falar sobre isso no final. Então, o que te torna hipócrita? O que faz com que uma pessoa seja hipócrita? Provérbios 28, 13. Em Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13 vai dizer assim, ó: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os deixa, né? Quem confessa os seus pecados e os abandona. Então aquele que passa mais tempo julgando o outro, aquele que passa mais tempo falando mal do irmão que está nessa luta, porque aí você está nessa luta, você está nessa batalha para vencer o pecado, aí o outro olha para você, vai lá, santarrão, vai lá, é isso, vai lá, é aquilo. Quem fica mais tempo falando do outro do que se consertando, confessando o seu pecado e deixando, porque às vezes a gente não tem muita noção das coisas que a Bíblia diz. A Bíblia está falando aqui o seguinte, Provérbios 28, 13. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e abandona. Confessa os pecados e os deixa. Então, para confessar pecado, primeiro você tem que reconhecer que você tem pecado. Primeiro você tem que se reconhecer como alguém que erra. Você não chega a esse estágio aqui, você não chega a esse ponto aqui, se
você acha que você é certão, se você acha que você é poderosão, se você acha que você não tem nada de errado. Deus tem misericórdia daquele que olha para dentro de si. Lembra sempre, quando se fala sobre isso, lembra sempre de que Jesus conta do publicano, né, e do fariseu. O publicano dizia: Deus tem misericórdia de mim que sou pecador, e o fariseu se achava bonzão, eu dou o dízimo, eu faço isso, faço aquilo, e Jesus diz que foi o publicano que desceu dali justificado, que reconheceu o pecado. Só que tem gente que adora ficar reparando na vida dos outros, tem gente que adora ficar olhando a vida dos outros, tem gente que adora ficar falando mal do irmão que está na luta, tem gente que adora ficar falando mal daquele que está na batalha, chamando de hipócrita aquele que está na batalha. Hipócrita é quem fala. Quem tem a aparência de que está dando fruto é aquele que perde o seu tempo preocupado e ainda gasta tempo falando mal do outro. Esse tem a aparência de que está dando fruto e não está dando. E Jesus vai olhar para esse tipo de pessoa do mesmo jeito que ele olhou para a figueira. E Jesus vai fazer com esse tipo de pessoa, se não se arrepender, a mesma coisa que fez com a figueira, que é onde lá em Apocalipse. A mesma coisa. Se gasta mais tempo observando o outro que mudando a sua própria vida, está pecando duas vezes. Uma porque está carregando o seu pecado e não se conserta, não confessa para Deus e não se endireita. E outra porque ele está julgando o irmão quando deveria estender a mão e ajudar. Se está vendo que o irmão está em dificuldade, vai lá e ajuda. Vou montar uma célula contigo, vou fazer um estudo contigo. Ou o pastor tem uma revista, tem um material que pode fazer de 2 em 2. Eu vou me juntar contigo, você está nessa luta para se consertar, eu vou te ajudar. Não é chegar com uma terceira pessoa e falar mal daquela. Quando alguém diz para mim assim: poxa, eu tive com fulano de tal, caramba, fulano de tal falou mal de você pra caramba. Primeira coisa que eu venho à mente, o que é? Cara, como é que essa pessoa que falou mal de mim estava à vontade com essa que está me contando? Como é que essa pessoa que falou mal de mim tinha tanta confiança nessa pessoa que está me contando? Aí sabe o que eu concluo? Confie em um dos dois. Porque do mesmo jeito que essa pessoa está trazendo a notícia do outro para mim, ela vai levar de mim para o outro. E quem garante que ela já não está fazendo isso para ficar de ping-pong e de maldade? Mateus capítulo 7, a partir do versículo 3. Mateus 7, a partir do versículo 3, Jesus ele diz o seguinte, né, no final aqui do sermão da montanha: por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com a trave no seu próprio olho? Hipócrita, tira a primeira trave que está no teu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pedras para os porcos, pois eles as pisarão. Então a gente precisa ter muito cuidado. A pessoa está prestando muita atenção na vida do outro, está falando muito mal da vida do outro, e não olha para dentro de si mesmo, e não faz uma autoanálise, e não faz uma reflexão de si mesmo. Essa pessoa está com a aparência de dar fruto e não está dando. Essa pessoa é uma figueira que está dando folha e não deu fruto. Isso é hipócrita. A pessoa que diz que está lutando contra o pecado, mas na realidade ela busca sempre estar perto daquilo que faz pecar. Lembre-se, sempre que Deus vê nossa fé, sempre Deus vê a nossa fé pela disposição que temos em andar em direção oposta ao pecado. Vou repetir isso. Deus sempre vai ver a nossa em tentação. Para alguns a tentação é algo relacionado à área do sexo. Para outros é a pessoa tão carente que se entrega a drogas. Para outros, né, quantas pessoas a gente não conhece que tem aquele olho grande por ostentação, por aparentar ter uma vida de luxo, e aí entram para a vida de crimes, porque querem aparentar ter vida de luxo e querem que o luxo chegue rápido, não quer trabalhar para ter o luxo. Essa semana a gente estava conversando, né? Caramba, conheço uma
uma família aí de uma senhora com muita dificuldade, com filhos pequenos, mas ela comprou casa, querido, com dinheiro de pipoca. Carrocinha de pipoca, como tem uma rentabilidade alta a carrocinha de pipoca. Vender pipoca com uma rentabilidade altíssima. Já pararam para fazer conta? Pacotinho daqueles de R$2 e pouco de pipoca, né? Tu faz um montão de saco de R$5, cara. Faz mais de 30 sacos de R$5 com R$3, né? Menos de R$3 do milho, né? Um pouquinho do óleo. A rentabilidade é grande. Eu conheço famílias que compraram casa com dinheiro de pipoca que vende. Aí tem gente que não quer acordar cedo, tem gente que não quer ir dormir tarde para cortar bacon, para fazer isso, fazer aquilo, para poder vender a pipoca no dia seguinte. Tem gente que não quer ter o trabalho de ficar parado, de um dia vender pouco, de outro dia não vender. Tem gente que não quer trabalhar. Tem um vídeo circulando aí pela internet de um garotinho que foi comprar um relógio para o pai. Viram esse vídeo aí essa semana? O garotinho foi comprar um relógio para o pai, o garotinho era engraxado. Moleque menor que contar. Miudinho, garoto. Eu me emocionei muito com aquele vídeo, que eu me lembrei, né, que eu com 12 anos estava trabalhando. Hoje em dia não pode, criança não pode trabalhar. Eu com 12 anos trabalhando, matando galinha, né, indo para aviar e matando galinha com 12 anos. Deve contar, estava eu lá matando galinha, enfiando a faca, pegando a galinha, botando a galinha pendurar, o sangue sair, recolher para vender o sangue a molho pardo. E trabalhava 3 vezes na semana no viário. Depois fui vender, botar um negocinho na bicicleta e sair vendendo. O garotinho foi lá comprar com aquela loja, R$30. Aí o cara da loja ficou emocionado com a questão daquele garoto. Quanto tempo você trabalhando? Há mais de uma semana trabalhando para juntar o dinheiro. Estava para comprar para o meu pai. Aí ele pegou lá o dinheirinho dele, tinha engraxate, cara. E sabe como é o nome disso? É honra. Ele honra, é honra ao pai. Então ele está se esforçando. Aí o dono da relojaria foi e recompensou ele. Tem gente que não quer ter o sacrifício. Eu quero que aquele relógio, então eu vou lá e vou pegar. Quantos, né? Será quantos nãos? Quanto aquele garoto passou dia após dia de gente que desprezou o garoto, de gente que falou mal dele, mas ele tinha um objetivo: juntar um dinheiro para comprar um relógio para o pai dele. E ele comprou, ganhou o dinheiro dele honestamente, foi lá e comprou, escolheu o relógio e comprou. Era promoção na loja, R$30 no relógio, e ele comprou o relógio e pagou o relógio. Tem gente que não quer, tem gente que quer dinheiro fácil. Por que tem tanta gente que é a favor do comunismo, a favor da esquerda? Minha coisa agora não fala de política, mas é inevitável. Por que tem tanta gente que é a favor da esquerda? Porque tem gente que adora ser sustentado por governo. É bolsa disso, é bolsa daquilo. As pessoas não querem acordar cedo, 4 horas da manhã. Sabe, acordar às 5 horas da manhã, sair trabalhar, quer sempre dinheiro fácil, quer sempre vida fácil. Quer ser sustentado para poder ficar tranquilo e assistir TV e mexer na internet. Ganhar o dinheiro honestamente custa, demora. Existe sacrifício. Se a gente caminha sempre na direção do pecado, se algo me tenta e eu vou na direção daquilo que está me tentando, se algo me atormenta e eu continuo fazendo o que me atormenta, né? Se eu tenho problema na área sexual e eu fico assistindo sites, assistindo vídeos, né, relacionados à pornografia, eu não vou me livrar da pornografia nunca. Se o meu problema é com álcool e eu continuo no envolvimento de pessoas com álcool, eu não vou me livrar do álcool nunca. Se o meu problema é drogas, eu continuo me envolvendo com as pessoas que usam drogas e me cercando, né? Salmo 1 fala sobre isso. Olha, evita essa rota de pessoas que estão fazendo aquilo que vão te tentar. É isso que o Salmo 1 está falando. Evita isso. Foge disso. Então, um dos significados para pecado na Bíblia é exatamente errar o alvo. E qual é o alvo? Qual é a carreira proposta para você? 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4, de 3 a 8. Que diz assim: o que Deus quer de vocês, que sejam santos, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres
da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo respeito, e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos, pois como nós já lhe dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente. A gente diz que está lutando contra o pecado, mas a gente só procura uma maneira de facilitar o pecado na nossa vida. Então a gente está com a aparência de que está dando fruto e não está. A gente só tem folha. Se a gente está na igreja, mas a gente não é igreja, a gente está com a aparência de que dá fruto e não dá. A palavra igreja, ela vem do grego eclesia, que é o mesmo sentido de assembleia. E eclesia é com 2 K's. É eclesia. Esse significa para fora, e eclesia é a organização, é a assembleia, é a união, é o ajuntamento daqueles que são para fora. Então a palavra eclesia, se a gente for, ou igreja, se a gente for traduzir o que significa isso, significa chamados para fora. Isso significa igreja, chamados para fora. Se eu estou na igreja, mas eu não sou chamado para fora, eu não estou cumprindo o propósito que Deus traçou para a minha vida. Se eu não volto a minha vida para cumprir o propósito que Deus traçou para a minha vida, e eu deixo de cumprir o ID, e eu deixo de obedecer a Jesus quando Ele diz: fazei discípulos de todas as nações, aí eu fico com a aparência de quem está dando fruto, mas não está. E aí Jesus olha, porque eu estou na igreja, levanta a mão, adoro, acho, vou lindo, não sei o quê, me arrumo, até faço o sacrifício de estar no domingo dentro da igreja, mas é só folha. Aí Jesus procura, cadê o fruto? Não está dando nada. Quem está com fome te procura, vai receber o que de você? Jesus procurou a figueira por quê? Porque ele teve fome e olhou a figueira, tinha folha. Então Jesus já automaticamente associou: se eu estou com fome, a figueira tem folha, a folha só nasce depois do fruto, então ali tem fruto. Aí a gente mostra a folha para Jesus, mas a gente não dá fruto. Repare o que está escrito em Marcos 9, 38. Evangelho de Marcos 9. Marcos 9, a partir do 38. Marcos 9, a partir do versículo 38. João disse: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor, mas nós te proibimos de fazer isso, porque ele não é do nosso grupo. Jesus respondeu: não proíbam, pois não há ninguém que faça milagres pelo poder do meu nome e logo depois seja capaz de falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem der um copo de água a vocês, porque vocês são de Cristo, com toda certeza receberá a sua recompensa. Jesus continuou: quanto a esses pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma pedra grande amarrada no pescoço. Se uma das suas mãos faz com que você peque, corte-a fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com uma só mão do que ter as duas e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Ali os vermes que devoram não morrem, e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus pés faz com que você peque, corte-o fora, pois é melhor você entrar na vida eterna aleijado do que ter os 2 pés e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem, e o fogo nunca se apaga. Se um dos teus olhos faz com que você peque, arranque, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que ter os 2 e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem, e o fogo nunca se apaga. Aparência que está dando fruto, mas não está dando fruto. João confundiu tudo. Olhou umas pessoas expulsando demônio em nome de Jesus e foi lá e repreendeu. Que negócio é esse, não é dos nossos?
Aí Jesus repreendeu João, não faz isso. E aí eu te pergunto, quem foi que mandou aquelas pessoas expulsar demônio e curar pessoas? Foi Deus. Para a gente fazer para Deus, para a gente ser igreja, para a gente fazer para os que estão lá fora, a gente não precisa de uma ordem direta. Jesus já deu. A ordem está na Bíblia: ide pelo mundo e fazer discípulos. A carreira que nos está proposta, o plano de carreira que nos está proposto é ser discípulo e fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa função. Se a gente não cumpre o nosso chamado, se a gente não faz o que tem que fazer, a gente está com a aparência que está dando fruto, mas não dá. Uma outra situação que nós temos a aparência de dar frutos é quando nós nos esforçamos mais para as nossas coisas. E aqui eu botei entre aspas, vai estar na célula, vai estar assim. A gente se esforça para as nossas coisas, mas a gente não se esforça para as coisas de Deus. Enquanto na nossa vida existir nossas coisas e coisas de Deus, filho, a gente vai ter sempre a aparência de estar dando fruto, mas não dá. Mateus 6, versículo 33. Mateus 6, 33. Jesus ele diz o seguinte: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Em outra versão, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, tudo que Deus der, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Enquanto na sua vida houver minha coisa de Deus, é igual casamento. Casamento, se tiver, é óbvio que é roupa íntima que não tem jeito. Mas se tudo na vida do casal for minha coisa, sua coisa, o casal não vai conseguir viver junto harmoniosamente por muito tempo. Não, vamos para a nossa casa, vamos deitar na nossa cama, vamos jantar na nossa mesa. A gente tem que aprender a coletividade. E a mesma coisa é com Deus. Se existe minhas coisas e coisas de Deus, é porque eu não entendi coisa nenhuma. Amém? Se na minha vida existem minhas coisas, para as minhas coisas eu me esforço, para as minhas coisas eu acordo cedo, para as minhas coisas eu gasto um dia inteiro para fazer, para as minhas coisas eu gasto uma semana inteira, eu fico sem dormir, para as minhas coisas, eu vou fazer uma prova, eu vou preparar um negócio para mim, e aí eu me esforço, e aí eu viro noite. Agora para as coisas de Deus, Deus entende. Se der eu vou lá, em uma horinha eu faço. Deixa que de repente aparece outra pessoa para fazer. Quem sabe Deus não coloca outra pessoa para fazer. Estou cansado, afinal de contas, gastei muita disposição com as minhas coisas. Acabou. As coisas de Deus não podem ser as sobras. As coisas de Deus não podem ser o resto. Uma coisa que eu estava refletindo hoje sobre Zaqueu. Quando Zaqueu se converte, quem fala para Jesus? Metade da minha renda eu dou para os pobres, e se defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. O que Zaqueu estava dizendo com essa frase para Jesus? Antes, a minha vida era voltada para as minhas coisas. Eu queria ganhar dinheiro, não importava como. Eu roubava, eu era corrupto, eu tirava dos outros. Por quê? Porque no meu coração o dinheiro era o meu Deus. É isso que Zaqueu está dizendo para Jesus. Eu antes, no meu coração, o meu Deus era o dinheiro. Então eu fazia tudo pelo dinheiro, eu fazia tudo para ter muitos bens, eu fazia tudo para ter riqueza, eu fazia tudo para ter. Agora que eu te conheci, eu vou pegar e eu vou mudar o Deus do meu coração. Os meus bens já não têm mais importância para mim. Então, uma coisa que a gente precisa aprender, querido, que dinheiro é o mínimo que a gente pode dar para Deus. É o mínimo. A menor parte da nossa vida é o dinheiro, é o dízimo, é a oferta.
É a menor parte que a gente pode dar para Deus. Que Deus quer a nossa vida. Não adianta dar o dízimo e o coração não está na obra. Não adianta participar da ceia e o coração não está na obra. Então, enquanto tiver separação entre minhas coisas e coisas de Deus, eu não entendi foi coisa nenhuma. Porque a minha vida tem que ser uma com Deus. Essa foi a oração de Jesus em João. Não sei quantos já leram, já aparece várias mensagens atrás, né? Para ler João do 14 ao 17. Jesus faz a oração da unidade. Que sejamos um. Tem uma música do Fernandinho até sobre isso. Que sejamos um. Que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Jesus está orando a Deus. Jesus está falando com Deus, Senhor, que esses que o Senhor me deu sejam um comigo, assim como eu e o Senhor somos um. Que todos nós, eles, eu, o Senhor, o Espírito Santo, todo mundo seja um. Então não há mais minhas coisas e coisas de Deus, querido. A minha vida é de Deus. O que eu tenho é de Deus. Foi Deus que me deu. Só olhar o livro de Jó, ler o livro de Jó. Porque as coisas de Deus, querido, estarão sempre com sobras. Por que a gente insiste? E se é isso que continua acontecendo na nossa vida, a gente está com a aparência de que está dando fruto, mas a gente não dá, só foi. A gente precisa entender João 3,8. Já leu João 3,8? João 3,8. João 3,8 é o seguinte: ó, o vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com... A mesma coisa acontece com quem? Os que são nascidos de Espírito. Agora compara esse versículo, gravou aí, marca aí, se tiver caneta, marca aí na tua Bíblia. E marca aí, escreve aí, Romanos 8,14. Escreve aí do lado de João 3,8. Escreve aí, Romanos 8,14. E aí você lê lá comigo, Romanos 8,14. Agora compara as duas coisas aqui, ó. Romanos 8. Romanos 8,14 diz o seguinte: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não sou eu que determino. O vento, ele não dá ordem para si mesmo. O vento, ele não diz para si mesmo: ah, vou ventar ali. Ah, vou ventar lá na casa do Pedro e da Juliana, porque eles estão com calor, a Julinha está com calor, vou ventar lá na casa dele, porque eles estão com calor. Ah, não, hoje eu não vou ventar lá não, porque a Julinha não está reclamando de calor, então eu não vou ventar lá. O vento não decide. O vento não manda em si mesmo. Tem alguém soprando esse vento. Tem alguém direcionando esse vento. Assim é aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Ele permite que Deus o sopre, que Deus o conduza, que Deus o leve. Se a gente não se deixa ser guiado pelo Espírito Santo, se a gente perdeu a sensibilidade, o que Deus quer da minha vida? Lembra quanto tempo que eu venho falando isso? Acorda perguntando: Espírito Santo, o que eu posso fazer pelo Senhor hoje? Porque às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho para a gente poder falar, para a gente poder dar uma direção, para a gente poder fazer algo diferente. Quem é guiado pelo Espírito começa a perceber isso. Já não é mais minhas coisas e coisas de Deus. É as coisas de Deus em primeiro lugar. E o restante, querido, eu não preciso me preocupar. Porque o que Deus quiser me dar, Ele vai me dar. O que Deus quiser fazer na minha vida, Ele vai fazer. O que Deus quiser mudar na minha vida, Ele vai mudar. Os milagres e os sinais seguirão. A gente precisa entender Marcos capítulo 16. Seguirão. Os milagres e os sinais é que vão te seguir. Não é você que tem que seguir atrás dos milagres e sinais e preocupado, minha coisa e coisa de Deus. Não, são as coisas de Deus. E eu vou fazendo tudo, mas estou na empresa por quê? Ah, foi porque eu mandei currículo, foi porque eu me inscrevi no LinkedIn, foi porque... Não, porque Deus me colocou naquela empresa. Estou nessa escola porque... Ah, porque eu não passei no outro, passei... Não, Deus me colocou ali, tem um plano ali. Moro nesse lugar porque morava em outro, me mudei, não sei o que, estou ali por quê? Porque Deus me colocou ali. A vida de quem é guiado pelo Espírito Santo é assim. Eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. E se Deus me colocou aqui, eu vou cumprir a carreira que Deus traçou para mim, independente do restante das coisas. Então isso é, querido, ter aparência de dar fruto e não dar. E a gente precisa mudar a nossa vida.
E voltando lá para Mateus capítulo 21, uma outra coisa que a gente aprende lá com Jesus é sobre a fé. Aquele que mostra esforço em viver uma vida de santidade, como a gente leu em 1 Tessalonicenses 4, que esse é o objetivo de Deus, Deus quer isso para a tua vida, que você vive em santidade. Então aquele que mostra, como Jesus diz, né, em João capítulo 14, aquele que mostra esforço em viver uma vida de santidade, aquele que cumpre o seu propósito, ir pelo mundo e fazer discípulos de todas, ele pelo mundo todos que anunciar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos, ensinando a guardar todas as coisas que vos tem ensinado. Esse é o propósito, viver em santidade para pregar o evangelho. Aquele que não separa mais suas coisas das coisas de Deus, aquele que se permite ser conduzido pelo Pai, pelo Espírito, aquele que se submete, aquele que é resiliente. Resiliente é uma palavra muito bonita, marca aí você pesquisar depois, né? Dos significados de resiliente, né, é aquela árvore que vai lá embaixo, o vento vem, ela volta e está em pezinho de novo, né? O vento sopra ali, ela vai, né, se contorce todo, mas não quebra, né? Balança, mas não cai. Isso é ser resiliente. Mas eu tenho uma outra ideia de ser resiliente, né, porque em cima disso, né, de você enfrentar as lutas e permanecer de pé, para mim resiliência é você conseguir encarar uma nova etapa, é você enfrentar um novo desafio na tua vida, mesmo tendo apanhado. Para mim resiliência é isso, sabe? É você conseguir enfrentar desafios, é você sempre ter coragem para mudar coisas na tua vida, mesmo tendo apanhado, mesmo tendo envergado, mesmo no vento contrário. Toda vez que o vento estiver contrário muito a você, ele dobra o teu joelho e fala assim: Senhor, será que o Senhor não quer mudar a minha direção com esse vento? Porque às vezes você está envergando, sacudindo durante tanto tempo e Deus quer te ensinar alguma coisa. E às vezes a gente não quer aprender o que Deus está querendo ensinar. Então eu entendo resiliência como capacidade de encarar novas etapas, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das lutas. É conseguir feitos extraordinários. Queridos, quem não se sujeita a Deus nunca vai ter história de milagre para contar. Quem não se sujeita ao Espírito Santo, Tiago 4, do 7 ao 8, sujeitai-vos, pois, a Deus. Aí eu acho interessante o negócio que Tiago fala aqui, né? Abre lá Tiago 4, versículo 7 e 8. Tiago, irmão de Jesus, né? É interessante que ele só se converte depois que Jesus morre. Ele e Judas, que escreve a carta também, só se converte depois que Jesus morre. Mas pelo menos deixaram alguma coisa registrada que se converteram. Tiago 4, versículo 7 fala assim: portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Versículo 8 fala assim: cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas. Chega a Deus, se aproxima de Deus. Quem se sujeita a Deus, quem se submete ao poder de Deus, resiste ao diabo e tem histórias para contar. E aí vale uma reflexão aqui, né? Porque Jesus está falando lá em Mateus 21 sobre a fé. Se vocês tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com essa figueira, e não somente isso, mas vocês poderão dizer esse monte: levante-se, jogue-se ao mar, isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. E aí a gente precisa fazer uma reflexão. Se o diabo nunca lutou contra a gente, talvez a gente esteja do lado errado, né? Se você está num ringue e o adversário não está te batendo, é que talvez ele esteja lutando do mesmo lado que você. Eu não conheço vida de crente sem luta. Eu não conheço vida de crente sem afronta. Eu não conheço vida de crente sem obstáculo. Lembra da carreira que foi proposta? Lembra de Hebreus 12, 1? Porque nós vivemos uma guerra todos os dias. Tanto mais agora quando a gente está vendo que Jesus está se aproximando. É uma luta enfrentar o mundo e as artimanhas do diabo, sujo e fedorento.
A gente está lutando contra um inimigo que é sujo e fedorento. Se a gente não está achando nada estranho, o erro não está no diabo e o erro não está em Deus. A gente que está do lado errado, a gente precisa decidir. Josué falou para o povo: você escolhe o lado que vocês vão ficar. Se é do lado de Baal, então segue. Se é do lado de Deus, então segue. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque a gente vai escolher um lado. O que não dá para ficar é sem saber que lado ficar. Se o diabo não está lutando contra você, querido, faz uma reflexão da sua vida, porque talvez você esteja do mesmo lado que ele. Aquele que tem fé, 1 João capítulo 5, versículos 4 e 5. O que vence o mundo? É a fé. Então vai ter luta, mas o que vence o mundo é a fé. Aquele que tem fé vence o mundo. Se o mundo não é teu adversário, se o que está no mundo te agrada, se as coisas do mundo, se o que o mundo ensina te fazem feliz, querido, cuidado com o lado que você está escolhendo. Porque se o mundo não é teu adversário, você precisa repensar seus conceitos, porque talvez ele seja seu grande amigo. E aí Tiago 4, versículo 4, a gente vai encerrar com esse texto. Tiago 4, versículo 4, diz o seguinte: gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então, se as coisas do mundo são coisas de amigo para você, se o que o mundo oferece é tão agradável para você, talvez o teu inimigo seja Deus. E aí você precisa parar para refletir sobre a tua vida, porque aí você está com a aparência que está dando fruto, mas não está dando. E aí o que Jesus fez à figueira, Jesus vai fazer com quem não dá fruto, porque é o que ele diz lá em Apocalipse, e é o que ele diz em tantas outras parábolas. Ele ensina a mesma coisa, que vai ser lançado no fogo eterno, onde lá haverá choro e ranger de dentes. Que lado a gente está? A gente precisa escolher. Mas essa escolha não é uma coisa que se faz numa oração dentro da igreja. É uma coisa que a gente faz todo dia, porque é uma luta. Vida de crente, querido, é uma luta. Se você está tendo luta, levanta as tuas mãos para os céus e agradece ao Senhor e diga: Deus, obrigado. Leia Atos, leia o livro de Atos, do 2 ao 9. Aliás, leia Atos do 1 ao 9. Aliás, leia Atos todo. Melhor. Aí tu vai ver lá a galera dizendo, lá aquela turma lá maravilhosa, dizendo: Senhor, obrigado porque eu fui preso. Senhor, obrigado porque eu fui chicoteado. Vão dois para a prisão. Um perde a cabeça, que foi o Tiago, apóstolo, né? Primeira prisão dele depois da morte de Jesus, ele perde a cabeça e morre na prisão, só um sai. Senhor, obrigado. Que loucura. Isso, você está enfrentando luta, agradece a Deus. Senhor, obrigado pela luta. Está me dando a oportunidade de vencer.